Ferrari é uma das empresas que particularmente eu venho investindo há um bom tempo na minha carteira e complementa a minha estratégia de empresas do ramo automotivo dentro do meu portfólio. É sobre ela que a gente vai falar no vídeo de hoje. Olá pessoal que está falando, Guedes, sou economista do método IZT, então sem mais delongas, vamos falar um pouquinho de Ferrari. É bem provável que todo mundo saiba quem é a Ferrari, né? Não é uma surpresa para ninguém, mas vamos falar um pouquinho dela. A Ferrari projeta e fabrica alguns dos carros de luxo mais caros do mundo com uma oferta cuidadosamente controlada, uma marca com décadas de história no automobilismo. A Ferrari é vista como símbolo de status, isso aqui é bem importante, tá? Em 2024 a empresa vendeu 13.152 veículos a um preço médio acima de 480 mil euros cada um, né? O preço médio. Isso aí dá aproximadamente, se a gente for fazer uma conta aqui, ó, se a gente for parar para ver, 480 mil euros vezes, se a gente pegar o euro ali no patamar de 6,10, provavelmente o euro deve estar nesse patamar, 6,40, nem 6,10, 6,40, a gente tá falando ali, ó, de 3 milhões de reais cada carro da Ferrari em sua média, tá? Com mais 70% dos seus veículos vendidos a clientes atuais da Ferrari, isso aqui é outro ponto importante, eu já explico por quê. 86% da receita é gerada pela venda de carros de peças, pela venda de carros e peças de reposição, 10% de patrocínio, atividades comerciais de marca, incluindo corridas e atividades de estilo de vida. Em 2024, a região da Europa, Oriente Médio e África representou quase metade da receita, América 33%, China, Hong Kong e Taiwan 8% e o resto da Ásia 12%, tá? Qual é um ponto importante aqui sobre a Ferrari? Primeiro é esse ponto que é um símbolo de status. Então, quem compra a Ferrari não liga muito para preço. O cara que compra a Ferrari não tá nem aí para preço, tá? Então, esse aqui é um primeiro ponto. Ela não compete ali com uma Chevrolet, com uma Toyota, com Ford. O cara que compra esses carros, ele compete por preço, tá? Você bota ali, vou comprar um SUV. O cara pega todos os SUVs ali do mercado, aí ele pega, sei lá, pega um Creta, pega um Nivus, pega um Corolla, enfim, ele pega ali os carros médios do mercado, daquela faixa de preço, né? Enfim, e vai ali basicamente qual faz mais sentido para ele. Então, tem algumas preferências ali que ele possa gostar mais de uma de outra, mas no fim do dia preço é uma coisa muito importante para um cara que compra esse carro. Mas quando a gente olha de Ferrari, não. O cara que vai pagar 3 milhões ali num carro, na média, ele não liga muito para preço não, tá? Então aqui é um símbolo de status. E aí a gente vê que basicamente 70% de todos os carros vendidos já são para clientes atuais. Então ou o cara tem uma Ferrari e vai comprar outra, ou o cara tem uma Ferrari e quer trocar por um modelo mais novo. Então isso gera ali uma previsibilidade, uma recorrência e além do mais uma fidelidade muito grande entre os clientes. Você vê que o cliente de Ferrari, ele continua sendo cliente de Ferrari. Dificilmente o cara que compra uma Ferrari, ele vai trocar por outro carro. Ele pode adquirir outros carros. Então o cara pode ter uma Ferrari, pode ter uma McLaren, um Bugatti, enfim. Mas ele tem uma Ferrari e ele compra outra Ferrari depois, tá? Então isso aqui é um ponto muito importante. É uma empresa listada na bolsa italiana, então quem compra nos Estados Unidos compra a ADR. Basicamente é uma empresa ali com 90 bi de valor de mercado. E quando a gente para ver as ações em circulação, fizeram um programazinho grande de recompra em 2016 para 2017 e de lá para cá vem baixando um pouquinho, né, de 189, 88, chegando ali a 178, uma queda pouca assim no número de ações em circulação na recompra, né? Então basicamente a Ferrari recompra, mas bem pouquinho ali suas ações. E aí quando a gente para ver um retorno muito consistente ali nos últimos 10 anos, o retorno médio de 24% ao ano, trazendo 772% em 10 anos, tá? Então é aquela empresa que você vai ver que ela não é aquele algo disruptivo que faz aquela curva exponencial, tá? Longe disso, mas é aquela empresa que está sempre crescendo. É o famoso devagar em sempre, tá? É uma empresa que tem aquele perfil mais constante dentro da carteira. É uma empresa muito, não vou dizer mais previsível, né? Mas porque é um bem de luxo, mas é uma empresa mais qualidade dentro da sua carteira, tá? Então, particularmente é um case que eu acho bem legal. Trazendo aqui para o TradingView para ficar mais fácil visualizar, basicamente, vou comparar aqui com a Ford para a gente ver. Vale comparar com a GM também, interessante comparar com a GM. Toyota, se eu não me engano, também está listada na bolsa. Toyota, Ford, basicamente isso aqui são as mais fáceis de comprar, tá? Então assim, se a gente para ver, desde 2016 a Ferrari dá um show nessas empresas e que são as mais tradicionais do mercado, né? Que a gente já conhece de clássico, que são empresas mais, enfim, povão, digamos assim, né? Então, basicamente a gente vê que a Ferrari dá um banho nessas empresas, tá? Vê que o resultado geralmente termina sempre acima, essas empresas dificilmente no longo prazo acompanham a Ferrari. Mas perceba que é um negócio bem diferente do que eu quero trazer aqui também, que é a Tesla, tá? Então se a gente para ver, aí a gente já vê que a história é bem diferente quando a gente para ver a Tesla e a Ferrari. São coisas diferentes, conceitos diferentes, enfim, estratégias diferentes, mas fazem parte do mesmo setor. Então, não são excludentes dentro de uma carteira, tá? Isso aqui é um ponto bem legal. Mas a gente consegue ver que é um retorno muito bom da Tesla, tanto um retorno muito bom da Ferrari, tá? Principalmente se a gente olhar de 2021 para cá, a Ferrari você vê que é mais consistente do que ali a Tesla, né? Você vê que a Tesla tem uma volatilidade muito maior do que a Ferrari, tá? Então, basicamente,
particularmente, é uma empresa muito mais consistente, tá? Eu, particularmente, gosto muito da Ferrari na minha carteira. E aí, se a gente parar para ver os resultados da Ferrari, colocar aqui até um resultado anual, a gente consegue ver que, cara, desde 2016, um retorno de 11% ao ano de receita bruta, de receita líquida, a mesma coisa. A gente vê que a empresa trabalha com uma margem bruta muito grande, de 50%, e ela diferencia essa margem pelo tipo de produto, é status, é produto de luxo, então realmente ela consegue colocar essa precificação mais alta. EBITDA também a gente ali, ó, crescendo na casa de uns 15%, então a empresa vem até melhorando o operacional dela, tá? Margem EBITDA 39%, e o lucro líquido ali ao ano de 18% de crescimento, tá? Crescendo ali com uma margem de 23%, a empresa basicamente não opera com dívida, gera caixa, investe em CAPEX. A gente viu que basicamente a empresa faz pouquinha recompra, tá? E distribui dividendos. Então no final do dia faz recompra e dividendos. Não o foco da gente olhar isso aqui, mas basicamente ali a empresa muito tranquila, tá? Gosto bastante dela. E aí uma coisa que chamou muita atenção, pelo menos recentemente, de muitos investidores, foi exatamente aqui em um mês a gente vê que a Ferrari caiu 11% nessa saída de resultado. Ou seja, o segundo trimestre de 2025, a gente vê que mesmo sendo resultados históricos, recorde de receita líquida, recorde de lucro bruto, recorde de EBITDA, recorde de lucro, mesmo batendo recorde, o mercado judiou, bateu demais na empresa. Por isso que eu trouxe essa análise aqui para vocês, pra gente bater um pouquinho aqui no resultado, pra gente ver o que aconteceu com ela, tá? Então, beleza, continuou entregando um resultado robusto no segundo trimestre de 2025, uma boa confiança, uma confiança forte no full year guidance, né? Ou seja, no guidance para o ano completo, tá? Aí a gente já viu 1,8 bilhões de euros de receita, EBITDA de 709, lucro ali de 425, fluxo de caixa livre de 232 milhões, tá? Então, basicamente a gente vê que stronger order book, então um forte ali book, né, de order, ou seja, de pedidos, tá? Lançaram essa Ferrari Almaf, que se eu não me engano vai substituir o modelo Roma, e aí eles estão ali no estágio inicial de order, né, de pedidos. Geralmente quem compra Ferrari gosta de colecionar. Então, acaba que... Por isso que sai muitos dos mesmos clientes, tá? As pessoas colecionam esse tipo de carro. E aí, ó, basicamente, quase todos os modelos, né, estão sold out, estão fora de estoque, tá? Então, muito bom. Aí tem um evento, acredito que essa aqui seja a nova Ferrari, né? A Ferrari Almaf, né? E provavelmente em referência à Costa Amalfitana, lá na Itália, né? Então, é sugestivo o nome. Quando a gente para ver o número de unidades entregues no segundo tri, levemente maior, 10 unidades a mais do que o mesmo período do ano passado, tá? Receita crescendo 4,4%, EBIT subindo 8%, lucro por ação subindo 3,9%, fluxo de caixa livre subindo 90%, EBITDA 5,9%. É um crescimento modesto, tá? É um crescimento modesto, mas a gente vê que crescendo todas as linhas. Entrega por regiões. A gente vê que o mercado europeu ali teve uma queda de 9 unidades. Já o mercado americano subiu 12 unidades e o resto da Ásia e Pacífico subiu 11 unidades e o mercado chinês, Taiwan, enfim, Hong Kong caiu 4 unidades, tá? Então, basicamente, ficou quase que flat, tá? Teve só 10 unidades a mais vendidas. E aí, ó, as entregas foram basicamente guiadas pela 296 GTS, essa puro sangue, o Roma Spider e essa 12 cilindro Families, né? Que estão na fase de ramp up, né? Aquela fase ali de alta produção. SF90 aumentou ali as entregas, beleza? Menos entregas de 296 GTB e o SF90 Spider está no final do ciclo, beleza? Quando a gente para ver o tipo, basicamente as que são 100% a combustão representam 55% da venda e as híbridas 45%. É bom a gente ver que a Ferrari se adaptou, né, ao modelo híbrido. Isso aqui é bem interessante porque as pessoas falavam, né, vou comprar carro elétrico, Ferrari vai acabar, carro a combustão vai acabar. Cara, não, simplesmente a empresa se adaptou, botou o modelo híbrido e é isso. A gente vê que continua sendo uma baita empresa com bons números, batendo recorde atrás de recorde, tá? Beleza, então aí aumentando 4,4% de receita, como a gente já viu. A maior parte da receita vem dos carros, né? Então a maior parte ali a gente vê que vem exatamente da venda de carros e das partes de reposição. A parte menor ali de sponsors, brands, né? De patrocínio, de marcas, enfim, da parte comercial e a parte menor ali de outros, tá? E aqui eles colocaram guidance, né? Que eles continuam stronger confidence, né? Então continuam ali com uma confiança forte para o guidance 2025. E ali, ó, quando a gente olha o guidance, crescimento de 5% na receita, a margem de EBITDA, na verdade, continua no mesmo patamar, tá? E o crescimento do EBITDA ajustado de 5% também, EBIT crescendo 7%, margem crescendo levemente, lucro por ação crescendo 2%, mais modesto, e o fluxo de caixa livre aumentando 17%, tá? Então, assim, é um crescimento
modesto. Por isso que bateram na empresa, porque o crescimento foi modesto, não foi tão forte como o pessoal esperava, tá? E eles colocam aqui que basicamente estão lifestyle activities to expand its revenue growth rate, então basicamente estão investindo nessa parte de lifestyle, atividades de lifestyle, para poder aumentar a taxa de crescimento da receita. Continua ali com investimentos em marca, enfim, na parte de sponsors, da parte de patrocínios, estão ali sofrendo com o aumento dos custos na cadeia de produção, beleza. Então assim, nada que eu olhe e diga, meu Deus do céu, o Ferrari tem um problema. Cara, bem tranquilo, um crescimento ali modesto, mas cara, continua crescendo. Então lançando esse modelo agora, né, o modelo Almaf, né, em 2026, tá? Você vê que ao longo do tempo ela vai, alguns carros pegam por alguns anos, enfim, saem por um período de vida maior, outros menores. E se a gente para ver, basicamente cada carro desse na média tem um período de 3 a 4 anos, né, para sair de linha. Você para ver esse aqui, ó, 296 GTS. Paga 2023, 24, 25. Provavelmente 2026 possa ter, 2027 já não tem mais. Então cada modelo desse da Ferrari, esse modelo de 3, 4 anos, dificilmente alguma coisa vai mais do que isso, ó. Essa aqui, ó, Superfast foi 1, 2, 3, 4, 5, isso é coisa bem atípica, né? Mas no máximo ali 4, 5 anos é o quanto a Ferrari fica ali com cada modelo desse, tá? Beleza, e aí a gente vê o venda por região. A gente vê que a Europa e a América é onde dominam basicamente a maior parte das regiões, né? Então tem as maiores entregas de fato, Europa e América. Mas a gente não pode desconsiderar o resto da Ásia e Pacífico também. É um mercado relativamente interessante, tá? De 7 bi ali que a gente tem, não dá para desconsiderar um bi, tá? Um bi é mais de 10% na resto da Ásia e Pacífico. Não dá para se desconsiderar isso. Quando a gente olha a dívida líquida sobre o caixa, dá 1,6, tá? Mas quando a gente bota a dívida líquida industrial dividida pelo cash, dá 338. O que seria essa dívida líquida industrial? É basicamente a dívida líquida que não está considerando o financiamento que ela faz para os clientes. Então é uma dívida mesmo sem ter esse financiamento, tá? Que eles chamam exatamente aqui basicamente de Net Industrial Debt, que a parte do financiamento é exatamente esse cinzinha, é Net Debt of Financial Services Activities, que é a atividade de financiamento. Então ela financia o pagamento de alguns clientes, mas o financiamento não é dívida, né? É só um recebível que ela vai ter lá na frente, então entra como dívida, mas o correto mesmo seria a gente olhar esse industrial, tá? Então é uma empresa bem tranquila, uma empresa com uma dívida líquida muito baixa, dívida super controlada. A gente vê que tem uma parte para vencer agora em 2025, outra em 2026 e o resto ela posterga, tá? Então, cara, bem tranquila. Dívida líquida EBITDA com atividade de financiamento 0,6. E aí quando a gente bota industrial que tira o financiamento 0,1, cara. Então, pô, bem de leve. Tá? A empresa continua investindo em CAPEX ali, 200 milhões, enfim, não tem muito que investir em CAPEX, né? As fábricas basicamente devem dar conta, não tem que estar aumentando linha de produção, enfim, tal. Se você parar para ver, nos primeiros 6 meses gastaram 306 com pesquisa e custos de desenvolvimento e 400 com CAPEX, né, com investimento imobilizado. Então você vê que basicamente os caras gastam pouquíssimo com CAPEX, gasta quase a mesma coisa de pesquisa e desenvolvimento junto com a linha de CAPEX, tá? Então, bem tranquilo. Cara, a linha da DRE a gente já viu lá, nada de outro mundo, reconciliação, aqui já não tem muito mais o que fazer, tá? Mas, basicamente, a Ferrari ali é uma empresa que eu gosto bastante de colocar ela dentro da estratégia do setor automotivo. A gente colocar aqui, quem mais tem de auto manufacturing? Tesla, né, que já havia falado, Toyota, Ferrari, GM, tem a Honda ali, tá? Ford, Li Auto, Xpeng, já é chinesa isso aqui, Li também. Rivian é aquela da Amazon, né? Os caras da Amazon investiram aqui, então tomaram um fumo gigantesco. NIO é chinesa, por aqui eu já não conheço mais muita coisa não, né? Essas aqui para baixo eu já não realmente não conheço, mas cara, a Ferrari é uma baita empresa ali, nota 5 tranquilamente para ela, tá? Baita empresa ali de longo prazo. Gosto de colocar ela na minha carteira ali, junto com Tesla, sempre ponderando os pesos de riscos de cada um, obviamente. Você não pode simplesmente dar o mesmo peso para Ferrari e Tesla, porque não possuem o mesmo risco. Você tem que ponderar a relação risco-retorno para sempre estar otimizando na sua carteira, tá? Então esse aqui é um ponto chave para qualquer setor. Você vai colocar, por exemplo, o setor bancário na sua carteira, tá? Você vai colocar Banco do Brasil, Itaú, BTG Pactual. Não tem como você dar o mesmo peso para as 3 empresas, porque são riscos diferentes. Se são riscos diferentes, você tem que colocar pesos diferentes dentro da sua carteira. Então, as empresas mais seguras você dá um peso maior e as mais arriscadas você dá um peso menor. Então, assim, você tem que estar sempre ponderando esse tipo de estratégia que eu chamo de estratégia de clusters, tá? Então, dentro de uma carteira de investimentos, imagina que você tem uma carteira aqui e aí você vai ramificar entre setores. Vai fazer como se fosse uma árvore genealógica. Então, você tem carteira
Aí você quebra entre setores. Aí você tem lá energia, saneamento, banco, automotivo. Aí do setor bancário, por exemplo, você quebra em mais 3 empresas, por exemplo. E ali você vai ponderar o peso. E aí, ponderando esse peso, é assim que você otimiza a relação risco-retorno da sua carteira. Como eu disse, no caso aqui automotivo, que eu tenho Ferrari e Tesla na carteira, eu não posso dar o mesmo peso para Ferrari do que o mesmo peso para Tesla. Os riscos são diferentes. Então, se o risco é diferente, eu pondero e dou um peso mais alto para mais segura e um peso menor para mais arriscada. Mas essa foi a análise de Ferrari, basicamente uma empresa que eu gosto bastante, como eu já disse, no setor. Movimentos de curto prazo não é uma coisa que particularmente me afeta, não tô nem aí para isso. E a planilha que eu disponibilizo na escola mostrou que eu precisaria comprar a Ferrari porque ela caiu mais do que o meu percentual objetivo. Então, se eu tinha um percentual ali de querer 5% em Ferrari e eu tinha, depois do resultado que ela caiu 10%, ela caiu, por exemplo, para 4,5%. E aí o que acontece? Se eu tenho 4,5% de Ferrari e meu objetivo é 5%, o que acontece é que a planilha diz, ó, você tá 0,5% ali abaixo do seu percentual objetivo, compra a Ferrari. Você vê que a própria planilha do IZT, ela simplesmente diz onde é que eu preciso comprar sem eu ter que ficar bitolado atento para isso. Então hoje eu fui fazer um aporte, eu vi, cara, eu vou comprar a Ferrari. Aí eu fui lá, olhei o resultado de Ferrari, vi que tinha saído hoje também. E aí eu vi que a Ferrari caiu 10% e tal, por isso que mandou eu comprar, né? Enfim, então não preciso ficar olhando cotação. Eu compro o que eu tô defasado. E é isso que você tem que fazer na hora de rebalancear sua carteira de investimentos, beleza? Então, foi esse vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Considere se inscrever no canal, deixa like se você gostou desse conteúdo. É muito importante para continuar produzindo mais vídeos como esse. Então, quer entrar na nossa escola de investimentos ZT, primeiro link aqui embaixo na descrição para você ter acesso. Vejo lá dentro da nossa escola. É só o começo. Até o próximo vídeo.